Bom, então, na aula passada a gente estudou integração e a integral definida, e nessa aula a gente vai ver agora algumas aplicações do cálculo integral em geometria e em física, através da exploração das aplicações da integral definida. Então, a integral definida ela pode ser utilizada para calcular volume de vários tipos de sólidos, comprimento do arco do gráfico de uma função entre dois pontos, centros de massa de barras e de regiões plano, e o trabalho realizado por uma força variável atuando sobre um objeto. Então, para essa aula a gente vai explorar esses tópicos que foram citados e analisar algumas aplicações da integral definida para calcular volume de sólido, para calcular comprimento de arco do gráfico de uma função, centro de massa e o trabalho. Então, primeiro, volume de um sólido, né? Então aqui a gente tem um teorema, então seja S um sólido tal que esse sólido S está entre planos perpendiculares ao eixo X, nesses dois pontos, em x igual a e x igual a b. E a medida da área da seção plana de S no plano perpendicular ao eixo X é dada por A de x, onde A é contínua no intervalo fechado AB. Então a medida do volume de S é dada por essa fórmula que está aqui embaixo. O V é esse limite, a somatório de igual a 1 até n, de A de xi, delta e x, quando a norma da partição delta tende a zero. No limite, essa grandeza vai se tornar a integral definida de A até B da área, em função da distância x, A de x dx. Então eu integro a área na distância e encontro o volume. Para ficar mais clara essa fórmula, a gente tem aqui esse sólido, que é um cilindro circular reto e tem altura h no eixo x. Então eu tenho aqui essa distância h e tem a unidade de raio da base. Os eixos coordenados do meu sistema foram escolhidos de tal modo que a origem está no centro de uma base e a altura está medida ao longo do eixo positivo x, né? Como eu coloquei aqui. Então, uma seção plana a uma distância de x unidades a partir da origem tem uma área A de x. E essa área de x ela é dada por A de x igual a πr ao quadrado. Então, um elemento de volume, esse elemento de volume que foi destacado na figura, ele é um cilindro reto, né, cuja a área ela é o A de xi, aqui eu tenho essa coordenada que foi colocada, xi, e tem uma espessura delta e x. Assim, se eu quiser calcular o volume do cilindro circular reto, essa região que foi sombreada, que está destacada, ele vai ser dado por V, é o limite da somatória de A de xi, delta e x de I igual a 1 até n, quando a norma da partição delta tende a zero. Então eu peguei o volume desse
cilindro circular reto infinitesimal e fiz um somatório tomando aqui desde a base do cilindro até chegar na altura H. No limite, essa grandeza vai se tornar a integral de 0 até h de a de x dx. Então a área de x é πr ao quadrado. Então o volume desse sólido ele é integral de 0 a h πr ao quadrado dx. R ao quadrado, o R é o raio e o raio é constante. Então como o raio é constante, eu posso tirar da integral. Então vou ficar com πr ao quadrado integral de 0 a h dx, que é igual a I r ao quadrado x, e eu substituo os limites de integração. Após resolver, quando x for 0, essa grandeza vai ser 0, então eu vou ficar com π r ao quadrado h, que é o volume do cilindro com raio R e altura H. É a área da base vezes a altura. Eu posso também calcular o volume do sólido de revolução obtido pela rotação de um gráfico de uma função. Então, aqui, seja a função f contínua no intervalo fechado AB, e suponho que f de x é maior ou igual a 0 para todo x nesse intervalo. Se S for o sólido de revolução obtido pela rotação em torno do eixo x, da região que é limitada pela curva y igual a f de x, e também limitada pelo eixo x e pelas retas x igual a e x igual a b, então V, que é o volume desse sólido S, vai ser dado por V, limite, somatório de igual a 1 até n, de π, f de xi ao quadrado, delta e x, quando a norma de delta, a partição delta, tende a 0. No limite, essa grandeza vai se tornar π, integral de a até b, no intervalo, de f de x ao quadrado dx. Então, o que eu estou fazendo aqui, quando estou pegando, para calcular o volume dessa função, eu estou pegando a área vezes uma área do cilindro infinitesimal e estou fazendo somatório, né, entre as duas regiões que limitam a minha curva. Né? Então, se eu pegar como limite o ponto x igual a A e o ponto x igual a B, então eu vou fazer a integral de A até B. Para ficar mais claro, a gente tem aqui essa função y igual a x ao quadrado, e a gente vai calcular o volume do sólido de revolução gerado pela região limitada pela curva, pelo eixo x e pela reta x igual a 1 e x igual a 2. Então eu tenho y igual a x ao quadrado. Então eu vou do ponto 1 até o ponto 2, 4 na função e eu vou calcular o volume do sólido de revolução gerado.
Então o elemento de volume vai ser π y ao quadrado, mais o y é x ao quadrado, então eu vou colocar aqui a coordenada que seria i quadrado delta x. Tudo que seja ao quadrado eu elevo ao quadrado, aqui na definição. Então em seguida eu faço o limite. Que o volume V vai ser igual ao limite da somatória e se a quarta delta x igual a 1 até n quando a norma de delta tende a zero. Isso aqui vai ser igual a integral de 1 a 2 de π x a quarta dx. Então V vai ser igual a π, e vou fazer a integral de x a quarta, eu vou ter x a quinta sobre 5 no ponto 1 e no ponto 2. Então resolvendo e substituindo os limites de integração, V vai ser igual a π 2 a quinta sobre 5 menos 1 a quinta sobre 5. Então eu vou ter π e o resultado vai ser 31π sobre 5. Então o volume do sólido de revolução é 31π sobre 5 unidades cúbicas. Em seguida, vamos usar a integral definida para calcular o comprimento de arco do gráfico de uma função. Então, de acordo com a definição que a gente está vendo aqui, se f é uma função, vamos tomar uma função f e a sua derivada é φ. E elas são contínuas no intervalo fechado AB. Então, o comprimento do arco da curva y igual a f de x, tomando esse comprimento entre dois pontos, do ponto A f de A até o ponto B f de B, vai ser dado por essa fórmula, que é o L, comprimento integral de A até B, de raiz de 1 mais f' de x ao quadrado de x. Então vamos aplicar essa fórmula a um exercício. E nesse exercício aqui, onde a gente tem a figura, a gente vai achar o comprimento do arco da curva y igual a x elevado a 2/3 do ponto 1,1 até o ponto 1,8. Os dois pontos estão mostrados aqui na figura. Perdão, do ponto 1,1 até o ponto 8,4. Então a gente tem o f de x e o f' de x vai ser então igual a derivada de x elevado a 2/3 e é 2/3 x elevado a menos 1/3.
Então, aplicando na fórmula, então o comprimento L vai ser igual à integral de A até B de raiz 1 mais f' de x, e o f' de x é 2/3 de x elevado a menos 1/3, e tudo isso ao quadrado. Então eu vou ficar com a integral de A até B, raiz de 1 mais 4 nonos x elevado a menos 2/3. Aqui na fórmula ainda faltou o dx. Então dx. E aí eu vou resolver essa integral, né? Então eu vou colocar ainda o L como sendo igual à integral de A até B, raiz de 1 mais 4 sobre 9x elevado a 2/3 dx. Então eu posso ainda rearranjar esse termo que está dentro da raiz. Eu posso rearranjar e colocar ele da seguinte forma. Integral de A até B, raiz de 9x elevado a 2/3 mais 4 sobre 9x elevado a 2/3. Então, continuando, a gente vai ter para o comprimento do arco L como sendo igual a 1/3 integral, limite inferior 1, limite superior 8, raiz de 9x elevado a 2/3 mais 4 sobre x elevado a 1/3 dx. Então a gente vai precisar resolver essa integral, e para resolver essa integral a gente vai usar a regra da cadeia. Então a gente vai usar uma substituição de variáveis, tomando o u como sendo 9x elevado a 2/3 mais 4. Com isso, o du vai ser igual a 9 vezes 2/3 x elevado a 2/3 menos 1 dx. Então o du vai ser igual 2 vezes 9, 18, por 3, 6, x elevado a 2/3 menos 1, menos 1/3 dx. Substituo na fórmula para o comprimento L. Então eu vou ter 1/3 integral de u elevado a 1/2 sobre x elevado a 1/3 dx. dx é du sobre 6x elevado a menos 1/3. Então o L vai ser igual, posso cancelar x a 1/3 vezes x elevado a menos 1/3. Então 1 sobre vezes 6, 18,
integral de U elevado a 1/2 du. Vou mudar os limites de integração, então, quando x é igual a 1, o U vai ser igual a 9 vezes 1, substituindo na forma para o U, 9 mais 4, U é igual a 13. Quando x for igual a 8, o U vai ser igual a 9 vezes raiz cúbica de 8 ao quadrado, raiz cúbica de 64, que é 4, 4 vezes 9, 36, 36 mais 4, 40. Então esses dois limites de integração em U são de 13, o limite inferior vai ser 13 e o limite superior vai ser 40. Resolvendo a integral, então eu vou ter para o comprimento L sobre 18 U elevado a 1/2 mais 1 sobre 1/2 mais 1 nos limites de 13 a 40. Então eu vou ficar com 1 sobre 18 U elevado a 3/2 sobre 3/2. Então eu vou ter 2 sobre 54 U elevado a 3/2 substituindo os limites, posso simplificar 2 sobre 54, eu vou ficar com 1 sobre 27, que multiplica 40 elevado a 3/2 menos 13 elevado a 3/2. Substituindo esses dois valores, o comprimento L vai ser aproximadamente 1 sobre 27. Esse primeiro termo, 40 elevado a 3/2, é aproximadamente 252,98. E 13 elevado a 3/2 é 46,87 aproximadamente. Então eu vou ter, diminuindo esses dois, 206,11 sobre 27 e vai me dar um valor aproximado de 7,63. Então L é aproximadamente 7,63, comprimento do ar. Em seguida, vamos usar a integral definida para calcular centro de massa de uma barra. Então a gente tem uma barra com L em metros de comprimento, com seu extremo esquerdo na origem e densidade linear de ρ em função de x em kg por metro, em um ponto a x metros da origem. Então ρ é contínuo no intervalo fechado de 0 até L, L sendo o comprimento da barra. Essa grandeza m0, denominada momento de massa da barra, em relação à origem, é dada pela integral, depois que eu calculo esse limite, eu recaio na integral de 0 até L de x vezes ρ de x dx. E o centro de massa da barra ele vai estar no ponto x barra tal o quê? Vale a relação x barra vezes m igual ao m0, ao momento de massa da barra, sendo que o mzão é a massa total da barra. Com isso eu chego na fórmula para encontrar o x barra, a posição do centro de massa da barra, que é
igual à integral de 0 até L de x rho de x dx sobre a massa, que é a integral de 0 até L de rho de x dx. Então vamos usar essa definição para calcular o centro de massa de uma barra de comprimento L igual a 4 metros. A massa da barra é m igual a 40 kg e a densidade linear é ρ de x igual a 5 meios vezes 6 menos x. Então a fórmula que a gente viu anteriormente é o x bar, a coordenada do centro de massa da barra, é igual à integral de 0 até L de x, ρ de x, dx sobre integral de 0 até L de ρ de x dx. A integral de 0 até L de ρ de x dx é a massa, então eu vou ter integral de 0 até L x ρ de x sobre a massa m. Então a coordenada x bar vai ser igual a massa m vale 40 kg, então eu vou precisar calcular essa integral no numerador. Essa integral vai ser a integral de 0 até o comprimento 4 de x vezes a densidade, então eu vou ter 5x sobre 2, que multiplica 6 menos x, sobre 40, que é igual então eu vou ter 5 sobre 80 e vou calcular a integral de 0 até 4 de 6x menos x ao quadrado. Aqui faltou um dx, ok? Então, continuando, posso simplificar 5 sobre 80, eu vou ter 1 sobre 16, resolvo essa integral, ao resolver essa integral eu vou ter 6x ao quadrado por 2 menos x ao cubo sobre 3, de 0 até 4, então x bar vai ser igual a 1 sobre 16, 3x ao quadrado, menos x ao cubo sobre 3, de 0 a 4. Então, 1 sobre 16, substituindo os limites, né? Para x igual a 4, eu vou ter 3 vezes 4 ao quadrado, menos 4 ao cubo sobre 3, que é igual a 1 sobre 16. Então, nesse cálculo eu tenho 48 menos 64 sobre 3. Então a gente pode efetuar esse cálculo.
Então, efetuando esse cálculo, a gente vai ter 1 sobre 16, tirando o mínimo desse termo, a gente tem 48 vezes 3 menos 64, 48 vezes 3 é 144, menos 64, então a gente vai ter 80 sobre 3, 80 dividido por 16 é 5, então a gente tem 5 terços. Então esse é o valor para coordenada x barra do centro de massa dessa barra de comprimento L igual a 4 metros. Então x barra é 5 terços em metros. Essa distância é a distância do extremo com a maior densidade. E como última aplicação, vamos ver a aplicação da integral definida no cálculo do trabalho de uma força. Então, se a gente tem uma força F contínua no intervalo fechado AB, o trabalho W realizado pela força, quando o objeto se move de A até B, é dado por essa fórmula. W é o limite da somatória de igual a 1 até N, F de psi delta e x, quando a norma da partição delta tende a zero. No limite, esse termo vai se transformar na integral de A até B de f de x dx. Então a gente tem essa fórmula para calcular o trabalho, a gente vai calcular a integral da força na posição. E vamos agora pegar essa fórmula e utilizá-la num exercício. Então, nesse problema a gente tem uma partícula que se move ao longo do eixo x sob a ação de uma força F de x em Newton. E quando a partícula está a uma distância x metros da origem, a força é dada por F de x igual a x ao quadrado mais 4. Calcular o trabalho realizado quando a partícula se move de um ponto x igual a 2 até um ponto x igual a 4. Então, de acordo com a definição, o trabalho é a integral de A até B de f de x dx. Então, a gente tem os dois limites. O limite inferior 2, então vai ficar a integral de 2 até 4, o limite superior. A força f de x é dada por x ao quadrado mais 4 dx. Então, o trabalho W, a gente resolve essa integral. Eu vou ficar com x ao cubo sobre 3 mais 4x, substituindo nos limites 2 até 4. Então, ao fazer essa substituição, eu vou ficar com, quando x for 4, 4 ao cubo, 64 sobre 3, mais 4 vezes 4, 16, menos 2 ao cubo, 8 terços, mais 8. Então, efetuando esse cálculo, a gente vai ter 64 menos 8 sobre 3, 56 sobre 3 e 16 menos 8, mais 8. Então, efetuando, tirando o mínimo desse termo, esses dois termos, a gente vai encontrar 56 mais 24 sobre 3, que é igual a 80 sobre 3 Newton vezes metro.
Simplificando ainda, o trabalho é aproximadamente 26,67 Newton vezes metro.